Durante os próximos vídeos vamos falar sobre um aspecto relacionado com submissão de formulários que é um pouco mais complexo e tem a ver com o upload de ficheiros. Bom, e porquê é que nós vamos falar sobre essa matéria nesta altura? Porque nós estamos a falar sobre submissão de formulários. E quando nós entramos aqui na área do upload de ficheiros, na prática nós estamos a utilizar um input do tipo file. Já falámos aqui dos texts, dos passwords, e-mails, etc. Mas existe um chamado file. E o seu objetivo é permitir que nós possamos selecionar um ficheiro a partir da nossa máquina local, enviá-lo para um servidor, através do PHP ele pode depois ser analisado e finalmente, se o ficheiro estiver nas condições que nós pretendemos, nós podemos movê-lo para uma pasta definitiva. O processo tradicionalmente ocorre da seguinte forma. Eu vou colocar aqui um comentário apenas para vos dar aqui um insight disto tudo. Nós temos o formulário, que é HTML puro. Okay? Depois ele é submetido para o PHP. O que o PHP vai fazer é colocar o ficheiro num local temporário. Ele vai ser colocado numa pasta temporária e com nome temporário. E nós depois podemos, se quisermos, analisar as condições do ficheiro temporário e, finalmente, mover o ficheiro para a localização final do servidor. Ok? São estes os processos que acontecem com o upload de um ficheiro de PHP. Bom, o que eu tenho aqui é um exercício muito simples para vocês perceberem a dimensão disto. Eu coloquei aqui um formulário super normal com o método post. Tenho aqui a submissão para um ficheiro chamado tratar upload. Este tratar upload tem apenas isto, à semelhança do que aconteceu com os formulários anteriores. Depois tem aqui o input submit, ok? Bom, o input do tipo file tem este tipo de comportamento. Quando eu carregar agora aqui em upload ficheiro, ele vai apresentar este elemento que aqui está. Muita atenção que este elemento não é fácil de alterar em termos de aspecto visual, ok? Ele tem uma apresentação diferenciada dependendo de cada browser. Existem, de facto, metodologias alternativas para nós conseguirmos formatar isto, mas não é muito simples. Não chega a dizer, ok, eu quero alterar as cores do botão, eu quero alterar aqui este texto. Não é muito simples, mas também não é o foco neste momento do nosso vídeo. Se vocês forem aqui ao inspecionar, vocês vão verificar que todo este input file é constituído automaticamente pelo browser por estes dois elementos. Um botão, que nos permite fazer um browse para selecionar um ficheiro a partir da nossa máquina local, e depois este texto que aqui está, que é substituído sempre que nós selecionamos um ficheiro. Então reparem o que é que vai acontecer. Se eu agora escolher aqui um ficheiro, eu vou escolher este ficheiro que é uma imagem, é o wallpaper que eu uso, e vejam aqui o que é que vai acontecer quando eu clicar em enviar ficheiro. Neste caso, como a submissão foi para o tratar upload.php e o tratar upload apresenta os valores que estão no post, o que aconteceu foi que ele apresentou-me que existe aqui um input que tem um valor chamado wallpaper.jpg. Ora, o que nós queremos quando nós fazemos um upload de um ficheiro é que o ficheiro seja enviado para o servidor. E com o simples nome do ficheiro não nos vai ser possível fazer rigorosamente nada. Sabemos apenas que o utilizador queria enviar um ficheiro. Mas o ficheiro na prática não veio. Então o que nós temos que fazer é alterar aqui para um aspecto diferente o nosso formulário. O nosso formulário vai ter que ter um atributo adicional chamado enctype. E no enctype vocês têm três opções. Vão escolher o multipart form data. Nós vamos enviar dados e vamos enviar dados em pacotes, e então o sistema vai acabar por enviar o ficheiro se tiver aqui este atributo com este valor. Bom, neste caso, o que nós vamos querer é que o ficheiro não seja tratado pelo tradicional upload e print post, mas sim pelo files, ok? O files é uma supraglobal do PHP que vai guardar todos os ficheiros que foram carregados para o servidor. Então o que nós vamos fazer aqui, eu vou aqui fechar este e vamos alterar aqui para upload correto. Bom, o que vai acontecer então agora é que se eu voltar aqui novamente ao meu formulário, refrescar tudo isto, vou escolher um ficheiro, vamos escolher aqui este ficheiro de imagem e vamos clicar em enviar ficheiro. E reparem o que é que acontece. Neste caso, quando eu faço a impressão ou a apresentação do que vem no files, ele vai me dizer que existe um ficheiro, ou dentro do array do files existe uma coisa chamada caixa ficheiro, que é um array que contém estas 5 entradas. O nome, que é o nome original do ficheiro,
O tipo, ele percebeu logo que se trata de uma imagem com a extensão JPEG, ou do tipo JPEG. O TMP name é o nome do fecheiro temporário e neste caso aqui ele dá-nos o caminho completo para a localização do fecheiro temporário. Significa que este fecheiro existe temporariamente numa pasta. Nós eventualmente iríamos conseguir vê-lo aqui se entrarmos dentro da pasta C, Windows/temp. Vamos aqui tentar abrir. Ok? Vamos aqui ver por data de modificação. Eventualmente iríamos conseguir encontrá-lo aqui. Algures, ele chama-se PHP ADA, ok? E aqui eventualmente nós iríamos aqui encontrá-lo. Ele vai existir aqui, ok? Nós não temos que nos preocupar sequer com isso. O que vai acontecer é o seguinte, nós não temos nenhum erro e temos aqui o tamanho do fecheiro, isto é, o seu tamanho. Ora, o seu tamanho em bytes, quanto é que ele ocupa? Ora, se nós formos aqui às imagens, eu carreguei este fecheiro, ele tem 118 KB. Aqui aparece 120. Se vocês forem aqui às propriedades, vocês vão verificar que são 120 KB, ok? Então, é os 120.851 que aparece ali. Okay? Que depois tem aqui uns arredondamentos por causa da forma como os clusters dos discos estão organizados. Enfim, não interessa, são dados mais técnicos relacionados com o próprio hardware e a forma como o sistema de gestão de fecheiros dos nossos discos rígidos funciona. Okay? Então, aqui nós temos um size. O que é que nós podemos fazer logo de imediato a partir daqui? Nós podemos analisar se o fecheiro é do tipo que nós queremos, se o fecheiro tem o tamanho entre um mínimo e um máximo, etc. Não iremos fazer isso agora, eu vou-vos mostrar, no entanto, como é que nós movemos, sem qualquer espécie de análise, este fecheiro para uma localização nova dentro do nosso servidor. Ora, o nosso servidor, neste caso, continua a ser o Windows, isto é, nós estamos a trabalhar de forma local. Então, para isso, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar ficar aqui o print R e vou colocar aqui um comentário a dizer mover fecheiro para o destino final. O que nós vamos ter que fazer aqui é utilizar uma função que se chama move uploaded file. Então nós vamos colocar aqui move uploaded file e este move uploaded file tem basicamente dois argumentos que nós temos que fornecer. De onde e para onde. Ora, o from é de onde. Ora, se nós repararmos aqui, nós temos aqui o valor do de onde, que neste caso é o TMP name. Então nós queremos utilizar tanto aqui esta entrada do array, como depois esta propriedade TMP name. Então eu vou colocar aqui que eu quero mover do files, aqui caixa ficheiro, ok? Que é o nome da entrada deste array que aqui está, porque eu poderia ter vários file inputs e aqui ter diferentes fecheiros a serem carregados. Então isto permite-me identificar qual é o fecheiro que eu estou a tratar. E agora o TMP name. Eu vou inclusive copiar daqui e vou colocar aqui. Ok? Portanto, eu quero copiar desta localização que aqui está. E portanto coloquei aqui o array e por sua vez a propriedade que lá está dentro. Ok? E agora vou dizer para onde é que eu quero mover o meu fecheiro. Bom, se eu tenho aqui o seu nome original, então eu posso também utilizar isso. Mas eu tenho que definir um caminho completo. Então eu vou ter aqui files, fecheiro, etc. E aqui vou colocar isto que aqui está, o name. Mas para onde é que eu vou mexer? Bom, eu neste caso vou colocar aqui uma pasta direta, c2./tmp. Ok? E vamos colocar aqui com uma barra e vamos reforçar aqui com a concatenação. Vamos verificar se vai funcionar assim. Eu criei esta pasta TMP. Ela está aqui no meu disco rígido. Okay? Se nós formos aqui ao disco local, ela está aqui, TMP. E, portanto, eu posso criar aqui novos fecheiros. Ok? Vamos aqui verificar. Eu tenho aqui um fecheiro de texto. Portanto, muito tranquilo. Então vamos verificar se conseguimos enviar o nosso fecheiro para lá. Então eu vou puxar aqui atrás, vou refrescar isto, vamos pegar aqui no escolher o fecheiro, ele chama-se wallpaper, vamos escolher este wallpaper php8gpg, vamos aqui abrir, vamos clicar em enviar fecheiro e reparem, aparentemente parece que nada aconteceu. Porquê? Porque nós continuamos a ter aqui a indicação de que, ok, existe aqui um fecheiro que foi carregado, a nossa caixa foi validar isto. Mas agora reparem o que é que aconteceu na nossa pasta temporária. O nosso fecheiro veio parar aqui. E reparem que se trata, de facto, da imagem que nós queríamos.
Como é que isto aconteceu? Bom, simplesmente fazendo o movimento do fecheiro desde a sua localização temporária, e este é um mecanismo interno de funcionamento dos uploads do PHP, para a localização específica com o nome que nós queríamos do fecheiro original. Ok? Bom, esta é uma breve introdução sobre a forma como nós fazemos upload de fecheiros. Nos próximos vídeos nós vamos aqui aprofundar um pouco mais, nomeadamente como é que nós podemos validar se o tipo de fecheiro é o fecheiro esperado, como é que nós podemos aqui tornar o código um bocadinho mais legível e tudo o resto.